Daqui a pouco a gente volta com o noticiário internacional, mas antes vamos a uma informação que acaba de chegar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, acolheu manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinou a livre distribuição das investigações do caso INSS. Após o sorteio, o processo foi redistribuído para o ministro André Mendonça. Portanto, essa informação que chega agora, André Mendonça é o novo relator de todos os inquéritos que envolvem fraudes em relação ao INSS. Eu vou repercutir rapidamente aqui com os meus colegas de bancada, o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes, um assunto, Pedro Venceslau, que pega muita gente de surpresa, porque todos os inquéritos estavam no gabinete do ministro Dias Toffoli, né? E agora o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal disse, olha, vamos voltar para a regra básica, fazer a questão do sorteio, e o sorteio caiu no André Mendonça. Vale lembrar só que são várias ações, algumas estão com o Dias Toffoli e agora vão para Mendonça, mas tem algumas na primeira instância. O ponto principal dessas ações no STF é autoridades que têm foro privilegiado. Então, nem tudo está ali no gabinete, mas uma parte considerável envolvendo autoridades. Os que foram enviados ao Supremo Tribunal Federal, ações, né? A oposição comemora, né? Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Sóstenes Cavalcante, líder do PL, dizendo o seguinte: com a eleição do presidente e do relator da CPMI, o STF percebeu que não tem como abafar. Fecha aspas, foi o que disse o líder. De fato, o André Mendonça é um dos indicados de Jair Bolsonaro na corte, considerado no mundo político alguém próximo ao ex-presidente da República, depois de terem sido escolhidos um relator e um presidente que são da oposição, ambos próximos de Jair Bolsonaro também. Portanto, o cenário que se desenha não é o melhor para o governo nesse momento, né? Havia um desconforto, houve um desconforto com a Polícia Federal, né, Juliana Lopes? Porque vários processos, até anteriores em relação a isso, estavam com o ministro Dias Toffoli. E não foi por sorteio, né? Isso foi desde o mês de junho. Cada assunto que chegava, isso em relação àqueles descontos indevidos em aposentadorias e também em pensionistas. Já que ele havia lá ações sobre o assunto, o ministro Dias Toffoli pegava para o gabinete para poder tratar, já que ele teria ali conhecimento sobre o assunto. Para a gente explicar, né? Teve a operação em abril que diz respeito a esse esquema de fraude envolvendo sindicatos espalhados pelo Brasil inteiro. Isso chegou, o Supremo Tribunal Federal foi acionado. Acionado por quê? Porque tem ali, de maneira sigilosa, mas tem ali o entendimento, né, a informação de que há autoridades envolvidas nesse esquema com foro privilegiado, precisam ser investigadas, por isso as ações chegaram ao Supremo Tribunal Federal. Mas esses sindicatos, né, essas pessoas que denunciaram os sindicatos também acabaram apresentando ações na primeira instância. No fim das contas, estava tudo travado, né? A gente teve pouco andamento de quanto estourou esse esquema até agora, por um entendimento, inclusive, sobre essas questões de competência. Então, agora, com o André Mendonça, para além da expectativa sobre onde isso vai dar, tem uma expectativa de andamento, né? Porque havia ali tudo sendo travado de alguma forma por um questionamento sobre competência e uma pressão sobre o governo e sobre o Supremo Tribunal Federal para o andamento dessas investigações e dessas apurações. Agora, uma expectativa é que com o André Mendonça isso antes. E é uma reviravolta, porque saiu justamente de um ministro que foi indicado pelo presidente Lula para um ministro que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então muda aí, é uma reviravolta, porque diante disso ainda há uma CPMI no Congresso Nacional. Uma CPMI que promete ser desgastante para o governo federal.